Shalom, bem-vindo a mais essa aula sobre o Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre uma das partes mais importantes do Evangelho, que é a escolha dos 12 apóstolos. A partir de agora, a gente vai ver alguns dos discípulos se transformando em apóstolos e vamos começar a ver a trajetória deles junto com Jesus. Então, essa passagem se encontra em Mateus 10, do versículo 1 ao 4, em Marcos 3, do versículo 13 ao 19, e Lucas 6, do versículo 12 ao versículo 16. E o Evangelho diz o seguinte: E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e passou a noite toda orando a Deus. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos que ele queria, e escolheu 12 deles, a quem também chamou de apóstolos, e os ordenou para que estivessem com ele e que fossem enviados para pregar. Então deu-lhes autoridade contra os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, apelidados Boanerges, que significa filhos do trovão, Filipe e Bartolomeu, Mateus, o publicano, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Judas Lebeu, irmão de Tiago, cujo sobrenome era Tadeu, Simão, chamado Zelote, ou Cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu. Glória a Deus. Então, observe que esse relato começa com uma coisa que a gente já está acostumado a ver, que é Jesus se retirando para orar, né? Aqui diz que ele subiu ao monte para orar. E, dessa vez, ele tinha um propósito especial nessa oração. Porque, como a gente vai ver aqui, às vezes fica parecendo que os primeiros discípulos de Jesus, né, ou seja, aqueles primeirões mesmo, os 12 primeiros, se tornaram os 12 apóstolos. E isso não é verdade. A gente tem sim referências, e a gente vai comentar sobre isso hoje aqui, referências de que entre os primeiros discípulos estão apóstolos, né? Que é o caso de André, que é o caso de João, mas não significa que todos eles foram os 12 primeiros. Na verdade, o grupo foi se formando, né? O grupo de discípulos foi se formando, e só então, a partir desse momento, é que Jesus institui esse grupo dos 12, né, entre os seus discípulos. Então, o texto diz que ele subiu ao monte para orar e passou a noite toda orando, né? Então, a gente percebe que Jesus precisava de respostas aqui, né? Jesus precisava de algo da parte de Deus que o levou a fazer essa vigília, né, durante toda a noite. A gente não sabe como é que eram essas conversas de Jesus com Deus, porque se a gente pensar no lado meramente humano, Jesus era humano, né? Então a gente pensaria como acontece conosco, né? A gente está ali orando e, de repente, não sei, Deus mostra alguma coisa, Deus fala ao nosso coração, né? Mas, é claro, existem pessoas que têm experiências um pouco mais profundas que isso, né? Existem pessoas que ouvem a voz de Deus. Então, eu tendo a achar que Jesus, sendo quem era, né? E a falta de barreiras que Jesus tinha com o Pai, ao ponto do próprio Jesus dizer que ele e o Pai eram um só, então eu imagino que Jesus ouvia Deus claramente, né? Deus falava com ele de fato, como falava com os profetas do passado, por exemplo, né? Então, Jesus ficou nesse diálogo com Deus aí durante a noite toda. E eu queria frisar aqui uma coisa, porque no nosso meio existe hoje duas práticas e que muitas vezes são associadas a isso aqui, né? É a prática de orar nos montes, né? Subir para os montes para orar e especialmente subir para os montes para fazer uma vigília de oração. Muito bem, isso é muito bom e as pessoas que já fizeram isso relatam, inclusive, ótimas experiências, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço relatam boas experiências com isso. Mas eu queria deixar claro para você aqui que essa ideia de subir ao monte e de passar uma vigília em oração não é necessariamente uma fórmula de sucesso. Não é necessariamente uma fórmula para se ouvir a Deus. Jesus subia no monte por quê? Porque ele precisava de um lugar sozinho para orar. Ele estava sempre cercado de muita gente, principalmente depois, a gente viu isso na leitura anterior, depois que ele começou a ficar famoso, Jesus não tinha mais momentos de paz, né? Era o tempo todo onde ele ia, as pessoas se aglomeravam ao redor dele. Então ele precisava de um lugar ermo, né, para poder estar sozinho. A gente já viu em outras passagens que Jesus ia para lugares desertos, né?
Ou seja, não necessariamente para o deserto, mas ele ia para lugares desertos, ou seja, ele ficava só em algum lugar. E no caso do monte acontecia a mesma coisa, né? Ele subia um monte para que ficasse lá sozinho, né? Não significa que ele estava mais perto de Deus ou que existe alguma mística, né, nessa questão de estar no monte. Não é nada disso. A outra questão é a questão da vigília. Fazer uma vigília de oração não é receita também para sucesso espiritual, para que você seja mais santo, para que você ouça a Deus, para que Deus se revele a você. É claro que quanto mais você se dedica à oração, mais você tem de Deus, isso não tenha dúvida. O segredo da comunhão com Deus é você passar momentos de oração com Deus. Mas isso não significa necessariamente, como diz as pessoas em geral, né, orar nas madrugadas. Jesus orou aqui a noite toda porque ele precisou orar a noite toda. Se você precisa orar a noite toda, ore. Em nome de Jesus, ore. Agora, se você for orar de madrugada só porque alguém te falou que de madrugada o telefone de Deus está mais liberado, esqueça isso é bobagem, tá? Porque o telefone de Deus é exclusivo com você, né? Deus não tem um telefone só não, Deus tem um telefone para cada um dos seus servos. Então, independe da hora que você vai orar, independe de onde você vai orar. Aqui, Jesus precisou de um lugar à parte, um lugar sozinho, e precisou orar a noite toda, porque Jesus precisava de uma revelação especial, né? E a gente percebe que essa escolha dos 12 apóstolos, ela não tinha já sido feita automaticamente. Jesus precisou dessa revelação de Deus para saber a quem ele ia escolher. E às vezes eu gosto de especular um pouco, mas eu entendo que a gente tem que limitar a especulação, né? A gente não pode especular demais, porque a gente corre o risco de extrapolar o que a palavra está nos dizendo. Mas eu acho um tanto quanto sintomático a situação de Jesus ter que passar a noite toda, né, passar uma vigília de oração para a escolha dos seus discípulos. Porque, no meu pensamento, né, isso é eu que estou falando, no meu pensamento, eu acho que seria muito, muito simples para Deus dizer, não, você vai escolher Pedro por causa disso, você vai escolher André. Por que, Senhor? Porque André é assim, assim, assim. Você vai escolher Bartolomeu, você vai escolher Tadeu, que ninguém nunca vai nem ouvir falar dele, não sabe nada da vida dele, mas ele vai ser um instrumento para você e tal. Até aí tudo bem. Mas pense comigo, fazia parte do processo escolher Judas Iscariotes, que seria aquele que trairia Jesus. E aí eu fico imaginando Deus falando com Jesus, você vai escolher Judas Iscariotes. Inclusive você já sabe, Judas é ladrão, Judas não tem um caráter muito bom e ele vai acabar te traindo. Então, às vezes eu fico pensando que esse tempo de oração que Jesus passou, era o próprio Jesus questionando, mas Senhor, tem que ser assim mesmo, né? Porque uma coisa que a gente já sabe é que Jesus já tinha a revelação daquilo que ia acontecer com ele. Talvez se a história de Jesus fosse um filme de Hollywood, seria interessante pensar que Jesus não saberia e que Jesus seria pego de surpresa com a situação da traição. Mas não é a verdade. Jesus não foi pego de surpresa, Jesus já sabia que isso ia acontecer. Na verdade, essa era a única maneira de Jesus ser preso e sofrer o que sofreu. Né? E quando chegar lá na frente, a gente vai explorar isso aí. Então, eu imagino que esse tempo de oração que Jesus passou era realmente porque, vamos dizer assim, existiu ali um diálogo muito longo entre ele e Deus sobre essa escolha, especialmente a escolha de Judas. E aí, o texto diz o seguinte, quando já era dia, ele chamou os seus discípulos. Então, é aquilo que eu falei. O grupo que seguia Jesus não era composto apenas pelos nossos atuais conhecidos apóstolos, né? Era de algumas centenas, talvez, né, de discípulos. Baseado no que a gente já leu anteriormente, a gente pode facilmente entender que nesse momento aqui Jesus já tinha algumas centenas de seguidores, se não algumas milhares de seguidores, né? E então, diante desses, aí o texto diz assim, chamou assim os seus discípulos que ele queria, né? Ele chamou ali um grupo de discípulos e daqueles discípulos ele escolheu 12 deles. Então, os apóstolos foram escolhidos dentre aqueles que estavam seguindo Jesus. E eu vou até chamar a sua atenção aqui, daqui a pouco, para um detalhe interessante, que muitos desses aqui eram familiares, eram irmãos. E alguns desses, os familiares deles também já eram discípulos de Jesus. É muito interessante ver que famílias estavam envolvidas aqui, né? Então, Jesus escolhe esses 12.
Não é coincidência o fato de Jesus ter escolhido 12 homens, porque isso aqui é representativo das 12 tribos de Israel, né? Jesus escolheu 12 apóstolos pensando nas 12 tribos de Israel, como se cada um deles representasse uma das 12 tribos. Eu já tentei fazer um exercício para entender se de repente cada um desses aqui pertencia a uma das tribos. Porque a gente tem umas indicações muito interessantes, né? Por exemplo, o nome de Pedro era Simão. Simão é de Simeão. Então existia a tribo de Simeão. De repente, Pedro poderia ser da tribo de Simeão, né? De repente, por exemplo, Mateus, que tinha o nome também de Levi, ele poderia ser de uma linhagem levítica, não é? Enfim, por exemplo, Judas, a gente tem 2 Judas. De repente, algum desses Judas poderia vir da linhagem de Judá. Só que quando a gente percebe que existem pelo menos 3 grupos de irmãos aqui, a gente percebe que não dá para as 12 tribos estarem representadas aqui, não em termos mesmo de linhagem, né? Mas, com certeza, o fato de existir 12 apóstolos representa as 12 tribos de Israel. E aí o texto diz que estes discípulos, esses 12, eles foram chamados de apóstolos. O que significa o nome apóstolo? Essa palavra ela é composta de 2 partes, né? No grego, e significa literalmente aquele que é enviado, ou aqueles que são enviados, né? Que são enviados à frente de alguém. Ou seja, usando uma outra expressão mais apropriada, seria emissários, né? Aquele que é mandado na frente de alguém, que foi exatamente o que aconteceu com esses apóstolos. A priori, a missão deles era justamente essa, era de ir na frente de Jesus para preparar o terreno para quando Jesus chegasse para pregar naquele lugar, né? Então, é isso que significa os 12 apóstolos. É isso que significa a palavra apóstolo, que inclusive o termo grego é isso mesmo, é apóstolos, né, em grego. Em hebraico é sheliach, que é uma palavra, inclusive, que já existia também no vocabulário judaico e, posteriormente, na própria linguagem rabínica, né, dos escritos rabínicos do Talmud, etc., eles usam muito essa expressão. Inclusive, existe um cargo lá, né, dentre as autoridades rabínicas, que era justamente o apóstolo, mas, obviamente, eles usavam o termo em hebraico, né? Sheliach. E provavelmente Jesus usava esse termo também, né? Jesus não falava grego. Então, eles, primeiramente, foram conhecidos como os 12 Sheliach, né? E depois legou-se a nós, especialmente nós de língua portuguesa, o nome apóstolos. Mas é isso que significa, aqueles que são mandados à frente. E o texto diz, e os ordenou para que estivessem com ele e que fossem enviados para pregar. Então, a gente tem aqui os 2 motivos para que Jesus escolha esses 12 apóstolos, pelo menos os 2 motivos iniciais, né? O primeiro é que eles estivessem com ele, e isso significa, literalmente, que eles moravam com Jesus, eles viviam com Jesus o tempo todo. Diferente de outros discípulos, que eventualmente Jesus estava ali, eles estavam com Jesus, Jesus ia para a Judéia, eles não iam, por exemplo. Esses 12 aqui, eles estavam sempre com Jesus e no sentido, né? O porquê disso? Porque o papel ali era discípulo e discipulador, né? Jesus é o mestre e os discípulos, os apóstolos eram os discípulos que estavam aprendendo dele. Então, essa questão deles estarem com Jesus era para que eles aprendessem dele e com ele, né? Aprendessem as coisas que ele tinha para dizer, mas também aprendessem o modo de vida de Jesus, né? E o segundo objetivo era esse aí, enviá-los para pregar, né? E aquilo que eu falei, que depois a gente vai ver essa passagem, que Jesus vai mandar à frente dele esses mesmos apóstolos de 2 em 2, para que eles preparem o terreno para os lugares que ele passaria, inclusive em Samaria. E aí, logo em seguida, a gente vê Jesus equipando os seus discípulos para que eles possam cumprir essa missão, né, de ir à frente dele e pregar. Eles não apenas foram pregando, falando, eles foram demonstrando o poder de Jesus também, porque diz, deu-lhes autoridade contra os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Então, perceba que eles tinham a mesma autoridade que Jesus tinha, né? E aí um detalhe que eu te chamo a atenção aqui é o seguinte, pensa comigo, ó, só quem possuía autoridade para fazer o que Jesus fazia era Jesus, né? Ninguém mais fazia o que Jesus fazia. Existiam curandeiros, existiam os exorcistas, mas nenhum deles fazia o que Jesus fazia. Nenhum deles chegava, saia dele agora e o demônio saía, né?
Então, quem na terra tinha essa autoridade era apenas Jesus. E agora Jesus comunica essa autoridade para os seus apóstolos. Ele concede essa autoridade para os seus apóstolos. E que, inclusive, isso aqui faz pensar um pouco como é que isso aconteceu. Porque hoje a gente entende que pela ação do Espírito Santo em nós, né, o Espírito Santo estando presente em nós, ele nos permite fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Inclusive curar, inclusive expulsar demônios, né? Mas, naqueles dias eles não tinham o Espírito Santo. Os discípulos não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então, faz a gente pensar, o que aconteceu aqui, né? A gente sabe que Jesus era, sim, cheio do Espírito Santo, mas os discípulos não. Então, eu tendo a achar que nesse momento inicial aqui, ministerial dos apóstolos, o que acontecia era o seguinte, a gente até hoje fala assim, digamos, a pessoa vai ser curada em nome de Jesus, não é assim? A gente geralmente pensa, e não está errado, mas a gente pensa assim, não, é porque o nome de Jesus é poderoso e o nome de Jesus tem poder para fazer aquilo. Ok, mas quando a gente fala que está fazendo alguma coisa em nome de Jesus, o que estamos dizendo é o seguinte, olha, Jesus não está aqui presente, mas eu estou aqui em nome dele. É isso, na verdade, que acontece. Em nome de Jesus, ou seja, na mesma autoridade de Jesus, eu estou aqui para dizer a você, demônio, saia. Era isso que eles faziam, né? Então, quando Jesus diz, eu dou a vocês autoridade para fazer tal coisa, é porque eles chegavam lá e diziam, em nome de Jesus, saiam. E os demônios conheciam Jesus, né? Em nome de Jesus, seja curado. E a doença obedecia, porque o nome de Jesus era em nome de Jesus, né? A pessoa de Jesus estava ali presente. Então, é um detalhe interessante, né, de se pensar, pelo fato deles não terem, né, o Espírito Santo ainda. Mas, posteriormente, a gente vai ver que eles vão ter o Espírito Santo e vão continuar fazendo do mesmo jeito. Mas agora Jesus fala assim, vocês vão fazer coisas maiores do que a que eu fiz, né? Porque eles ainda não estavam 100% equipados. Isso aqui foi uma coisa inicial, né, que aconteceu. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que, você imagina que, antes disso, muitos historiadores, acadêmicos, eles dizem o seguinte, que Jesus não era tão diferente de outros rabinos, de outros mestres e curandeiros que existiam na época, porque existiam muitos curandeiros, muitos exorcistas. Jesus era mais um que veio pregando uma mensagem um tanto quanto diferente e se destacou. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é balela, tá? Isso não existe. Porque ninguém fazia o que Jesus fazia. A autoridade que Jesus demonstrava, tanto em cura, os tipos de cura que Jesus fazia. Jesus não era um curandeiro qualquer que fazia um remedinho e botava na pessoa para a pessoa ficar curada. Jesus era no nível de ressuscitar mortos. Era no nível de curar um leproso que estava ali definhando, né? Então, a autoridade, os historiadores, os acadêmicos, os céticos podem pensar o que quiserem, mas o que a Bíblia demonstra é que Jesus não era qualquer um. O modo como Jesus agia causava espanto nas pessoas, né? E não é à toa que ele ganhou muitos seguidores. Não foi apenas pelo que ele pregava. Não, gente, isso é ingenuidade. Tanto não foi pelo que Jesus pregava, que quando chegou lá na frente, quando a igreja começa com 120. Cadê os milhares que seguiam Jesus, né? Eles seguiam Jesus porque eles queriam cura, porque eles queriam a comida que Jesus multiplicava, né? Porque tinham esperança de que ele seria o Messias que ia derrubar Roma, também isso, né? Então a gente percebe que, de fato, as ações de Jesus, elas, vamos dizer assim, precederam ele, né? As pessoas ficavam espantadas. Agora você imagina que Jesus multiplicou isso. Porque agora as mesmas coisas que Jesus fazia e espantava as pessoas, agora ele tem mais 12 que estão repetindo as coisas que ele faz. Esses homens estavam sendo enviados nas aldeias e alguém dizia, rapaz, Jesus está aí, tô vendo gente sendo curada. Não, é um outro cara. Como assim? Quando vai ver, o camarada diz, não, eu sou Pedro, sou discípulo de Jesus e Jesus está vindo aí. Então, isso com certeza deve ter causado um tremendo impacto nas pessoas, né? E desconsiderar esse espanto, né, que se seguiu com outras pessoas fazendo a mesma coisa que Jesus fazia, não ignore isso. Isso com certeza afetou muitas pessoas e não é à toa que muitos se converteram naqueles dias. Nos dias de Jesus, até nem tanto, mas depois, quando os apóstolos começaram o ministério da igreja, a quantidade de judeus, eu estou falando especificamente de judeus, né, porque Jesus foi enviado primeiro a eles, a quantidade de judeus que se converteu não foi pequena, né? Até
mais ou menos o século, se não me engano, o século 4 ou 5, acho até que um pouco mais, ainda se falava de igrejas de judeus. E que na época, inclusive, já nessa época, existia já o que a gente depois passou a conhecer como catolicismo romano e começou a considerar isso como heresia, inclusive, né? Mas já ainda existiam. Então, pra você ter noção de que os judeus não simplesmente ignoraram Jesus. Houve uma quantidade grande de judeus que se converteu e, com certeza, o impacto, né, de Jesus fazendo o que fazia e os seus apóstolos também somam, né, a isso aí. Bom, aí o texto vai dizer quem eram esses 12 apóstolos, né? E eu queria falar com você aqui rapidamente sobre cada um deles, o que a gente sabe sobre eles, porque a gente, na verdade, não sabe muito, né, sobre eles. Inclusive, aqui fala dos 12 apóstolos e, posteriormente, Jesus vai comissionar outros apóstolos, né? Mas estes vão ser considerados os 12, eles vão ser, inclusive em Atos a gente tem isso, eles vão ser diferenciados dos demais apóstolos como os 12. Então o texto diz que o primeiro deles é Simão, a quem também chamou Pedro. Eu queria falar um pouquinho do background judaico deles, né? Background israelita. Então, o nome Simão vem de Shimeon, o nome dele em hebraico era Shimeon Bar Yoná, ele era filho de Jonas, né? Como diz aí em outra passagem. Então, o nome dele era em homenagem ao patriarca, né? A um dos 12 filhos de Jacó, Shimeon ou Simeão para nós, né? Então, no Novo Testamento, a tradução segue mais próxima do grego, né? Que está ali no original, mas se a gente fizesse uma tradução um pouquinho melhor aí, talvez a gente chamasse o Pedro não de Simão, mas de Simeão, para poder fazer a conexão lá com o personagem do passado, porque é isso que acontece aqui, né? A gente sabe que Pedro, ele era pescador, era a profissão dele. A gente sabe que ele era de Betsaida da Galileia, assim como outros que a gente vai falar aí também. E ele era casado, né? A gente sabe também que Pedro era casado, Simão era casado. E esse sobrenome que Jesus deu a ele, né, de Pedro, a gente também já viu isso anteriormente, que Jesus claramente diz assim, olha, a partir de hoje eu vou te chamar de Cefas. Essa expressão, na verdade, ela vem do aramaico, que é keifa, e que significa pedra em aramaico. E aí, em grego, virou Cefas, e a gente acaba usando, né, o termo hoje dessa forma. Um detalhe sobre Simão é que dá a entender, né, o começo lá de João, dá a entender que ele havia sido discípulo de João Batista também. Isso fica um pouco nebuloso, né, se era ou não era, porque André era. E quando Jesus encontra André imediatamente apresenta Jesus a Pedro, significa que ele estava ali com ele na Judéia, né? Então, fica aí essa indicação indireta de que talvez o próprio Pedro tenha sido também um discípulo de João Batista. O próximo da lista é justamente o André, que é o irmão de Simão Pedro. E é interessante que enquanto Simão tem um nome de um patriarca, que é Simeão, André tem um nome grego. O nome dele, no original grego, é Andréas, né? É um nome grego, não é um nome hebraico nem aramaico. O que é interessante, porque o fato dele ter um nome grego pode significar, não significa necessariamente, mas pode significar que o pai de André e Pedro, o tal do Jonas, ele fosse até um certo ponto helenizado. Ou seja, até certo ponto ele absorveu a cultura grega. Por quê? Aqueles da Judéia, principalmente, eles faziam de tudo para não se misturar com essas coisas, com nenhum tipo de influência estrangeira. Inclusive criticavam muito o pessoal da Galileia, porque a Galileia estava muito próxima de povos gentios, né? E por conta disso, eles se misturavam muito. Então, existia até esse certo preconceito. O fato de Jonas ter um filho chamado Andréas, que é um nome grego, pode significar que ele, até certo ponto, ele levava isso numa boa, né? E ele quis botar o nome do filho dele, um nome helênico. Qual o problema, né? E isso, inclusive, é bem característico do pessoal lá da Galileia. Um detalhe em relação a essa questão de ser helenizado é que, segundo o pessoal lá da Judéia, né, de Jerusalém principalmente, o pessoal da Galileia não era muito detalhista no cumprimento da lei. Eles achavam que eles eram um pouco relaxados, né? E isso é interessante, porque às vezes pode ser verdade que, por exemplo, Simão e André não fossem assim tão observantes da lei, né?
No caso André, por seguir João Batista, talvez estivesse num processo, né, de ser mais preocupado com o cumprimento da lei, como Deus havia mandado, mas não sabemos nada sobre Pedro nesse sentido, né? E aí nós chegamos a Tiago, Tiago, filho de Zebedeu. Olha que interessante, o nome de Tiago no original é Yaakov, acho que eu já comentei isso em uma outra aula, né? O nome dele é uma homenagem a Jacó, o patriarca, né? Mas nas sucessivas traduções que o nome surgiu, nas sucessivas traduções que o nome teve, então acabou chegando para nós como Tiago, mas o nome dele originalmente era Yaakov bar Zavdi, filho de Zebedeu. E ele tinha um irmão chamado João, que o nome em hebraico é Yohanan, ou Yehohanan, que não é um nome bíblico, mas não é um nome muito proeminente na Bíblia, né? É um nome, na verdade, lá da época pós-exílica, que a gente tem ali algumas pessoas, né, que voltaram do cativeiro, naquelas listas ali, a gente vai encontrar gente com esse nome. Quem sabe até João fosse descendente de alguns desses Yohanan, porque a gente sabe que existia a repetição dos nomes nas famílias, né? Os nomes dos ancestrais eram utilizados dentro da família. A gente vê isso, inclusive, no nascimento de João Batista. Essa crítica a Zacarias, que queria dar um nome que não era o nome da família, né? Mas a gente não sabe, isso é uma especulação. O fato aqui é que ambos, né, João e Tiago, parece que Tiago era o mais velho, eles eram também pescadores e eram sócios de Pedro e André. A gente tem isso em outra referência bíblica, que a gente já leu, inclusive. Então, eles também eram pescadores. O pai deles tinha um negócio de pesca. Quem sabe até o Pedro e o André fossem associados ao pai, né, de Tiago e João, que era quem parece que era o dono do negócio. E uma coisa especialmente interessante aqui é que eles são apelidados de Boanerges. Boanerges significa filhos do trovão. Inclusive, esse nome Boanerges, ele vem de uma expressão aramaica. Então, isso aí vai reforçando o fato de que Jesus falava aramaico e não hebraico, né? Mas são línguas muito parecidas. Então, esse termo filhos do trovão, se você conhece uma pessoa que o apelido dele é filho do trovão, ele só pode se parecer com trovão, né? Então, deve ser uma pessoa tempestuosa, né? Deve ser uma pessoa, quem sabe, até briguenta, nervosa, não sei. O que me remete, quando fala sobre filhos do trovão, é uma pessoa explosiva. E o fato deles dois serem chamados de filhos do trovão é interessante também, porque pode significar que eles tinham uma conduta um tanto quanto explosiva. Engraçado que existe referência na Bíblia sobre isso realmente, porque existe um determinado momento em que Jesus vai pregar em Samaria e os samaritanos rejeitam Jesus. Aí, justamente, Tiago e João chegam e falam: Senhor, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu nesses samaritanos ingratos? Ridículo, inclusive, né? Mas talvez demonstrando que, de fato, eles tivessem essa característica. E que destoa muito da visão que a gente tem do apóstolo João, que escreveu aquelas últimas cartas lá da Bíblia, né? Chamando filhinhos, amados, parece que é outra pessoa, né? Mas é assim mesmo, o próprio Pedro vai ser transformado, né? Então, não é de se espantar que eles fossem de uma forma e o convívio e a mudança que Jesus fez na vida deles tornasse eles outras pessoas, né? No caso especificamente de João, a gente sabe que ele era, sim, um dos primeiros discípulos de João Batista, né? Ou melhor, ele foi um dos primeiros discípulos de João Batista a seguir Jesus, assim como André. Então, é interessante perceber que existe um pequeno núcleo, né, de seguidores de João Batista que vieram para o núcleo de Jesus, né? Isso é bem interessante. E aí a gente tem aqui mais um com nome grego, Filipe. O nome dele em grego é Filipos e significa alguém que gosta de cavalos, né? Ou um amante de cavalos. Nome ridículo para se pôr no filho, né? Mas enfim, o pai era amante de cavalos e botou o nome do filho amante de cavalos, enfim. Mas é interessante que ele tem um nome grego também. Ele também é natural de Betsaida. Parece que também ele foi um dos discípulos de João Batista que seguiu Jesus, porque parece que ele tinha uma conexão ali com André, né, e com João, inclusive por serem da mesma cidade. E um detalhe interessante é que lá no final do Evangelho de João, João cita uma circunstância em que, nas vésperas da morte de Jesus,
Chega a Jerusalém uns gregos, que a gente não sabe bem nem o que significa muito bem isso. Talvez esses gregos possam significar judeus convertidos, né? Eles estavam em Jerusalém, não eram simplesmente gregos, não sei. Mas o que é interessante aqui que eu quero chamar a atenção é que quem conduz esses gregos para falar com Jesus é Filipe, né? Então ele chega e fala: Senhor, existe aqui uns gregos que querem falar com o Senhor, né? E aí Jesus vai e fala lá umas coisas: agora chegou a hora do Filho de Deus ser o Filho do Homem ser manifestado, né? E tal. E aí é interessante essa conexão, né, que faz aí de Filipos, um judeu com nome grego e que tinha conexão aí com com alguns desses gregos. Possivelmente falava grego também, né? Aí em seguida a gente tem Bartolomeu, que a gente sabe também pelo Evangelho de João que ele era amigo de Filipe. Quem levou Bartolomeu a Jesus foi Filipe, né? Bartolomeu, o nome dele significa filho de Talmai, é Bar Talmai. Sabe-se lá quem é esse Talmai, né? E Jesus dá um testemunho muito interessante sobre ele, quando o conhece, tá ali, a gente já leu inclusive, no comecinho do Evangelho de João, em que ele se achega a Jesus e Jesus fala: você, hein? Você, antes de Filipe falar com você, eu te vi debaixo da figueira. Ele estava orando. E aí ele fala assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há engano ou em quem não há falsidade, né? Então Jesus dá um testemunho de que ele era um judeu fiel, ele era um judeu sincero no cumprimento da sua religião, né? Isso é muito interessante. É uma pena que a gente não tenha nos escritos apostólicos muitas informações sobre esses outros, né? Esses outros apóstolos, mas seria muito interessante a gente saber realmente o que aconteceu com eles, que tipo de ministério eles exerceram, né? Até no final eu vou falar um pouco sobre isso. Depois a gente tem Mateus, que era o cobrador de impostos, que também era chamado de Levi, né? Ele tinha 2 nomes. Ele aparentemente também era de Betsaida, ou pelo menos daquela região ali, né? Porque Jesus chama ele ali próximo da cidade de Betsaida, na beira da praia. Pelo fato de Mateus ser um cobrador de impostos, não se iluda de que ele deve ter encontrado algum tipo de resistência dentro do grupo de Jesus. Talvez Jesus possa até, né, ter chegado de cara e dito: pessoal, é o seguinte, isso aqui é Mateus, ele faz parte do grupo agora, quero que vocês tratem ele bem. Não sei, né? Talvez Jesus possa ter falado isso. Porque os cobradores de impostos eles eram odiados pelos judeus. E talvez até, quem sabe, alguns desses aqui, que moravam naquela região ali, né? Pedro, André, Tiago, João, quem sabe até não tivesse devendo imposto. E justamente Mateus fosse o coletor de imposto deles, né? Existe essa possibilidade. Então, a gente também não conhece muito bem essa dinâmica que aconteceu aí entre os discípulos, mas eu imagino que, de início, a presença de um cobrador de impostos entre os discípulos de Jesus, entre os apóstolos de Jesus, foi uma coisa séria. Foi um negócio assim que talvez tenha causado algum choque, né? Detalhe, quando Mateus fala da sua conversão, ele se chama de Levi, e ele fala que o nome do pai dele era Alfeu. Olha que interessante. Porque aí em seguida a gente vai ter um Tiago, filho de Alfeu. Será que eles eram irmãos? Eu acho improvável, porque se eles fossem irmãos, eles talvez estivessem associados, né? Nas listagens dos apóstolos. Talvez seja apenas uma coincidência que o nome do pai de Mateus fosse Alfeu e que o nome do pai do outro Tiago, né, chamado Tiago Menor, ele fosse também chamado de Alfeu. Mas existe aqui o Tomé. O Tomé, geralmente, ele é associado com Mateus nas listagens, né? O próximo da lista aqui é Tomé, que a gente conhece muito como Tomé, o incrédulo, né? Coitado, entrou para a história assim. Mas era um dos apóstolos de Jesus. O nome dele, Tomé, que vem do hebraico Taom, significa, sabe o quê? Gêmeo. E o texto diz que ele tinha um outro nome, ele tinha um apelido chamado Dídimo, que é a mesma coisa, né? Dídimo é o significado de Tomé em grego, né? Dídimo, significa gêmeo. Então significa que ele tinha um gêmeo. Existem até umas tradições antigas aí, meio malucas, que diziam que Tomé ele era o gêmeo de Jesus, que ele era muito parecido com Jesus e por causa disso chamavam ele de Dídimo. Mas isso aí é uma tradição bem fraquinha do passado e a gente não pode tomar isso como verdade, né? E aí a gente não sabe mais muito sobre a vida de Tomé, né? A não ser as referências que tem
dele duvidar, etc, né? Mas com certeza, depois que ele viu Jesus, né, toda a dúvida dele se desvaneceu. Aí depois vem o tal do Tiago Menor, que era mais um Yaakov, né? Você vê que os nomes se repetem, tem 2 Simãos, tem 2 Tiagos, tem 2 Judas, né? E esse Tiago é chamado de filho de Alfeu, Ralfai em hebraico. E, como eu disse, é o mesmo nome do pai de Mateus. Mas a gente não sabe bem quem é esse, né? Ele é chamado de Tiago Menor. E existe uma grande possibilidade de a mãe dele ser chamada Maria. Porque uma referência em Marcos 15:40 diz que uma das mulheres que foi visitar o túmulo de Jesus era uma Maria chamada Maria, mãe de Tiago, o Menor. Pode ser ele, né? É possível. Aí já indica que talvez a mãe, né, dele estivesse aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, inclusive, é que parece que a mãe de Tiago e João também era discípulo de Jesus. Então até que tem aquela situação dela pedindo, Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, bota um filho meu e o outro na tua direita e na tua esquerda, né? E aparentemente o nome dela era Salomé. Tradicionalmente se associa a Salomé, que foi lá para o túmulo também junto com Maria Madalena, como sendo a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Que é falado assim em outro evangelho. Então, juntando um com o outro, pode significar que ela também era uma das discípulas de Jesus. Aí a gente tem Judas que tinha também o sobrenome de Lebeu ou Tadeu. Essas duas expressões, elas até hoje não se tem muita certeza do que elas significam, né? Elas são de difícil referência, embora alguns achem que Lebeu tem a ver com a palavra Lev, que é a mesma palavra hebraica para Levi, que significa meu coração, né? Lev significa coração. Então, pode ser que Lebeu seja uma palavra de origem aramaica que tem alguma coisa a ver com coração, né? E Tadeu seria uma versão grega desse nome. O interessante aqui é que o Evangelho diz que esse Judas ele era irmão de Tiago. Olha que interessante. Então, talvez significando que ele é irmão de Tiago Menor, né? Que este Alfeu aqui tinha 2 filhos, Tiago e Judas. E o que seria muito interessante, porque a gente teria 3 pares de irmãos, né? A gente teria André e Pedro, a gente teria Tiago e João, e a gente teria então aqui Tiago e Judas, né? É interessante, mas a gente não tem muita certeza disso. Finalizando a lista, então, a gente tem Simão, chamado Zelote, e aí aqui tem um detalhe muito interessante sobre esse Simão, porque o que acontece? Em Marcos e em Mateus, a expressão grega para o sobrenome de Simão é Cananaios. Esta palavra Cananaios tem sido durante muito tempo traduzida como cananita. Então, como que dizendo que ele era Simão de sobrenome cananita, né? Tem a ver com, alguns acham que tem a ver com Canaã, né? Mas o mais provável é que teria a ver com a cidade de Caná. Ele era originário de Caná. Então, a mesma coisa de dizer Jesus Nazareno, né? Porque veio de Nazaré. Então, Simão cananita, porque é o Simão que vem de Caná. Mas Lucas escreve diferente o sobrenome dele. Lucas meio que traduz o que significa a expressão cananita. Então ele diz que o sobrenome dele é Zelotes. É a expressão que ele usa lá em grego. O detalhe é que cananita em aramaico e zelotes em grego significa a mesma coisa. Significa alguém zeloso. Significa, nesse caso zeloso aqui, tem a ver com o zelo com a lei, o zelo com as coisas de Deus, né? Então, talvez o sobrenome dele fosse simplesmente Simão o Zeloso, né? Porque ele era um fiel cumpridor da lei. Ou talvez significasse Simão de Caná, Simão que vem de Caná, né? Mas existe uma outra implicação que pode ser que Simão fosse chamado de Zelote, porque ele fazia parte do grupo político chamado Zelotes. E quem era esse grupo político chamado Zelotes? Que a gente não tem muita referência dele na Bíblia. Basicamente, esse nome aparece aqui, né? Mas os Zelotes, eles eram um grupo terrorista israelense, judeu, né? E o que eles faziam? Eles matavam romanos. Eles queriam expulsar os romanos do território deles. Eles achavam que era um dever religioso fazer uma insurreição contra Roma, né?
e levar o povo, inclusive, a uma rebelião. E eles conseguiram isso lá nas vésperas da destruição do templo, né? Eles foram os principais culpados por isso aí, porque eles conseguiram inflamar o povo para que o povo fizesse uma insurreição contra Roma, e aí Roma vem e cerca Jerusalém no ano 66. Então, pode ser que estivesse entre os discípulos de Jesus um ex-assassino, um ex-terrorista, né? E isso também teria uma implicação muito séria para Jesus, porque aquele cara, ele havia sido um terrorista para Roma. E agora ele faz parte do grupo de Jesus. Então você vê que Jesus vai se cercando de pessoas, às vezes até um tanto quanto perigosas, né? Ele tem ali Mateus, que é um cobrador de imposto, odiado por todo mundo. Ele tem aqui um grupo de gente com nome grego, que talvez para alguns, como os fariseus, por exemplo, já se façam imagina o tipo que é esses discípulos de Jesus, né? Tudo vindo da Galileia, tudo misturado lá, tudo helenizado. Agora tem um zelote, um ex-terrorista, fazendo parte do grupo de Jesus. E até um ladrão, que é o caso de Judas. Talvez não fosse um ladrão, né? Mas muito provavelmente Judas era um mau caráter. E talvez, né, algumas pessoas conhecessem o mau caratismo de Judas, não sei, né? Mas são coisas que fazem a gente pensar, e infelizmente a gente não tem respostas claras a respeito disso, né? O último da lista, como sempre, em todas as listas, Judas vem por último, Judas Iscariotes. O nome dele era Yehudá, até eu esqueci de falar em relação ao Judas Tadeu, né? O nome Judas, que hoje ninguém quer mais botar o nome de filho Judas, mas Judas, na verdade, é a forma grega de Judá. Então, na verdade, tanto Judas Tadeu quanto Judas Iscariotes, o nome deles é Judá, em homenagem ao patriarca, né? Que, por sinal, Jesus era da tribo de Judá. Existe uma grande chance de Judas Iscariotes ser judaíta, ou seja, ele vivia na Judéia, ele era proveniente da Judéia, porque o sobrenome dele é Iscariote. E aí virou Iscariotes, né? O que significa Iscariote? Significa um homem de Queriote. Queriote era uma cidade no sul da Judéia. Então, se isso for verdade, se realmente for isso, significa que Judas é possivelmente o único discípulo de Jesus que não era galileu. A maioria dos outros eram, alguns a gente não tem certeza, mas supõe que fossem também. Mas Judas fica mais proeminente essa ideia de que talvez ele não fosse judaíta, né? Ou melhor dizendo, que ele não fosse galileu, que ele fosse judaíta, ele fosse lá do território de Judá. E que faz uma diferença grande aqui, né? Porque ele acaba sendo um ponto fora da curva, né? Claro, não quer dizer que o fato dele ser de Judá implique nas coisas que ele fez e no caráter que ele tinha. Nada a ver, né? Porque o próprio Jesus era de Judá, lembre-se disso. Jesus era chamado de Nazareno, Jesus morava em Cafarnaum, na Galileia, mas Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu em Belém. Jesus era belemita. Então, Jesus também era judaíta, né? Ele não era proveniente da Galileia. Jesus não era galileu, na verdade. Jesus se tornou galileu porque cresceu lá. Mas Jesus, na verdade, era de Judá. Então, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Agora, o que a gente sabe sobre Judas? E que talvez ajude um pouco, muito pouco, a gente a entender um pouco mais essa figura complexa que é Judas. A gente sabe que ele roubava, né? Jesus deu a ele a responsabilidade de ser o tesoureiro do ministério de Jesus. O texto de João, lá no finalzinho, vai dizer que quem tinha a bolsa, né, que guardava as coletas, era Judas. E Judas metia a mão ali dentro e roubava. Ele era ladrão. Jesus com certeza sabia disso, né? Mas ninguém sabia. Ele fazia isso na surdina. O fato dele roubar a bolsa de Jesus talvez implique que ele fosse um tanto quanto ganancioso, talvez ele fosse um pouco apegado a dinheiro, o que faz entender um pouco o fato dele ir para os líderes e falar assim, olha, eu sou discípulo de Jesus e eu tenho como entregar ele. Agora, quanto é que vocês vão me pagar? Então, foi por dinheiro. Ele realmente fez aquilo por dinheiro. Talvez houvesse outras motivações, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas a que mais se sobressai é o dinheiro. Ele foi atrás do dinheiro, né? Então, parece que ele era uma pessoa avarenta e, com certeza, era ladrão. E um último detalhe aqui em relação a Judas é que existe um evangelho apócrifo
e de tendência, inclusive, gnóstica, que diz que Judas traiu Jesus porque Jesus pediu. Na verdade, Judas e Jesus eram assim, ó, amicíssimos, e Jesus pediu a Judas para trair ele. Não é o que os evangelhos canônicos nos mostram, né? Nenhum deles mostra isso. E Atos, por exemplo, também não mostra isso. Mas uma coisa você pode ter certeza. Jesus escolheu Judas sabendo quem ele era. E isso remete ao que a gente falou lá no começo da aula. Na hora que Jesus estava consultando Deus ali, Deus estava dando a revelação, eu imagino Deus falando para Jesus que ele tinha que escolher Judas, e Jesus, logo ele? Mas por que ele? Aí Deus falou assim, porque eu tenho um plano. Ele é que vai te entregar. Não tem outro caminho, vai ter que ser assim. E o agente vai ser ele, né? Então Jesus já sabia. Eu imagino que Jesus deve ter sofrido muito por causa disso, porque, queira ou não queira, ele era um dos apóstolos, né? Quando a gente vai ver aí os apóstolos sendo enviados um por um, a gente vai ver que Judas foi também. A autoridade que Jesus deu aqui, ó, que a gente acabou de ler, que deu autoridade para expulsar demônios e curar, Judas também tinha. Então, a gente não pode simplesmente malhar Judas aqui, né, como sendo um endemoniado, um predestinado à perdição, mas a gente tem que entender que Jesus o amava também, né? E eu imagino que Jesus meio que até, não sei, não posso dizer o que Jesus pensou, mas é porque Jesus já sabia o que ia acontecer, né? Mas eu acho que mesmo assim Jesus deve ter se decepcionado com a atitude dele no final. Então, esses são os apóstolos de Jesus. Pelo que a gente percebe aqui, Jesus não escolheu homens perfeitos, Jesus não escolheu homens letrados, né? Até desses aqui, talvez Mateus fosse letrado, né? Porque era cobrador de imposto, tinha que saber fazer conta, tinha que saber fazer relatório para Roma, então provavelmente ele era letrado, mas os outros eram pescadores, né? Muitos, talvez, quem sabe, não soubessem nem escrever direito ou ler direito, né? Talvez escrevesse, mas não lesse. Então, Jesus não escolheu pessoas capacitadas. Aí vem aquela frase clássica, né? Jesus não escolhe os capacitados, Jesus capacita os escolhidos, né? Jesus escolheu esses homens porque Deus mandou, primeiro ponto, não foi uma escolha arbitrária de Jesus, Deus o orientou a escolher aqueles homens, porque aqueles homens tinham as qualidades que Jesus precisava, né? Que Deus precisava para a sua obra. E claro, eles não estavam prontos ainda, mas eles foram aperfeiçoados convivendo com Jesus e, por fim, receberam o Espírito de Jesus, e isso fez com que eles, então, vamos dizer assim, aquele preparo que eles receberam ganhou uma intensidade muito maior, porque eles se tornaram outras pessoas, né? Todos nós que passamos por esse processo de novo nascimento, nós sabemos o que a presença do Espírito Santo em nossas vidas faz. A mudança que provoca no nosso pensamento, nos nossos desejos, até na nossa ousadia, né? E a gente percebe que isso também aconteceu com esses homens que, com certeza, nesse momento aqui não estavam preparados. Mas Jesus preparou eles e, posteriormente, o Espírito Santo deu a eles as ferramentas que eles precisavam, né? Bom, então eu agradeço a sua presença aqui, espero você na próxima aula. Lembre-se de curtir o nosso canal, ativar as notificações. Se quiser apoiar nosso trabalho, existe aqui um curso de escatologia bíblica que você pode adquirir. E você pode também apoiar a gente simplesmente orando pelo nosso ministério e contribuindo, né, com a sua presença nas aulas. Eu espero que tenha te edificado. Então, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida e eu espero você na próxima aula.